Paulo nos dá uma relação aí do verso 3 até o verso 4, de coisas que ele diz que não deveriam nem ser nomeadas entre nós. A impudicícia, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre nós, entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Então ele dá aqui uma relação de coisas que a gente não deveria nem mencionar, não deveria fazer parte da nossa conversa. E quais são elas? São 5 coisas, na verdade 6. Primeiro, da lista, aí no verso 3, ele diz a impudicícia. Às vezes os nossos tradutores, por causa da preocupação em que a Bíblia tem uma linguagem clássica bonita, coloca a palavra que ninguém sabe o que é. A palavra impudicícia no grego é porneia. Todo mundo sabe o que é porneia, não sabe? Então, vocês sabem mais grego do que português. Porque se eu perguntasse o que é impudicícia, mas se eu perguntasse o que é pornos ou pornografia, todo mundo saberia. Então, é um teste para dizer que vocês sabem mais grego do que português, pode ter certeza, hoje à noite. A palavra impudicícia no grego é porneia, é a palavra básica na língua grega, de onde vem porneia, pornografia, pornofonia, e significa todo tipo de imoralidade sexual. E a lista na Bíblia é grande. Essa palavra porneia, ela enquadra adultério, fornicação, homossexualismo, pensamentos impuros, a cobiça sexual, tudo é coberto por essa palavra no Novo Testamento grego. Então, primeiro Paulo a usa de uma forma muito geral, não é? Ele diz, olha, isso é o tipo de coisa que não pode nem se nomear entre vocês, a imoralidade sexual. A imoralidade sexual, toda sorte de imoralidade sexual. Depois ele diz uma palavra que é muito parecida, que foi traduzida bem literalmente, é a palavra impureza. A impureza. A impureza é a ideia de sujeira, não é? Aquilo que é sujo, aquilo que contamina. Essa palavra, ela vem lá da linguagem sacerdotal e levítica do Antigo Testamento. Quando uma pessoa era tornada impura, porque ela quebrava alguma lei de Deus, ela tinha que ser purificada através do sangue de sacrifícios de animais que eram oferecidos no altar por um sacerdote. Então, é uma palavra que era muito carregada de teor religioso, né? Uma pessoa impura no Antigo Testamento e também até no Novo, na época de Jesus, era uma pessoa que ela não podia mais ter contato com outras até que ela fosse completamente purificada. Paulo, quando usa aqui, Paulo era um rabino, treinado no judaísmo, era um judeu, conhecia a linguagem do Antigo Testamento. Então, quando ele fala impureza, ele está falando toda sorte de atitude que nos torna impuros diante de Deus e que evitam a comunhão com Deus e como que nos alijam ou lançam fora da comunhão com Deus, juntamente com todo tipo de imoralidade. Depois ele diz cobiça. Essa palavra é bem conhecida, nós sabemos o que é cobiça, é você desejar o que os outros têm. O cobiçoso é alguém que quer o que o seu próximo tem. Pode ser a mulher do próximo, pode ser o carro do próximo, o emprego do próximo, a beleza do próximo, a cultura do próximo. Ele cobiça, ele quer aquilo que os outros têm. Então, a cobiça vem logo aqui como o terceiro da lista, não é? Depois, Paulo menciona a conversação torpe. Já entramos aqui no verso 4. Que quer dizer simplesmente aquele tipo de conversa indecente, obscena, que as pessoas costumam, às vezes, no seu trabalho, no dia a dia, é muito comum. Aí vem o palavrão, expressão chula, não é? O que Paulo aqui, a Bíblia chama de conversação torpe, não é? Essas conversas indecentes, carregadas de conteúdo erótico, às vezes de observações maliciosas. Paulo diz, isso não deve nem ser nomeado no meio de vocês. Depois ele menciona ainda no verso 4 as palavras vãs, ou que quer dizer palavras tolas, é bobagem. Às vezes a gente não é necessariamente imoral, mas a gente diz um monte de bobagem, diz um monte de tolice, não é que não edifica ninguém, fica falando bobagem. A gente sabe o que é isso, às vezes tentar definir o óbvio só complica, não é? E Paulo termina a lista aí no verso 4 dizendo chocarrices. Chocarrice simplesmente quer dizer uma piada sem graça e de conteúdo sujo, uma piada imoral,
né? Que um gracejo imoral que as pessoas costumam contar e dizer. Paulo, pelo que nós já vimos aqui, o que Paulo está dizendo é que este é o tipo de atitude, de coisa que a gente tem que mortificar, a gente tem que dizer não para isso, faz parte do despiste, é o que a gente tem que tirar de nós todo dia, é o tipo de comportamento que a gente não quer ter, nós não queremos praticar estas coisas. Na verdade, ele diz aí no verso 3, que esse é o tipo de coisa que não se deve nem nomear. O que seria nomear? É você ver uma piada, por exemplo, um colega seu te manda uma piada no WhatsApp, imoral a piada, tem um palavrão lá, uma frase lá que é indecente e tudo, você achou graça, não foi você que fez, mas você achou engraçado, aí você compartilha. Esse tipo de coisa não devia nem ser nomeado entre nós, não devia nem ser mencionado, muito menos compartilhado, né? Aí o pessoal sai compartilhando. Ele vai dizer assim, mas não fui eu que disse, não fui eu que escrevi, não fui eu que contei, mas compartilha. Esse tipo de coisa não devia nem ser nomeado. Gente, nós não estamos sendo puritanos, né? Ou fundamentalistas na nossa ética. Se isso está aqui na Escritura, é porque tem uma razão. E a gente pode começar com essa muito simples que Paulo diz aí no verso 3. Isso não convém a santos. A Bíblia diz que nós somos santos, não no sentido de que a gente não tem pecado, mas no sentido de que nós somos separados por Deus do mundo para sermos o seu povo. E que Deus começou em nós esse processo de santificação que vai terminar na glória. Então não convém para quem foi eleito de Deus, chamado pelo Espírito Santo, por quem Jesus morreu, que foi lavado no sangue de Jesus, que tem o Espírito Santo morando nele, que conhece a palavra de Deus, sabe as ameaças de Deus. Não convém a uma pessoa estar fazendo esse tipo de coisa que é contra o caráter de Deus. Não convém. Se você quer uma razão, pelo menos essa. Paulo vai dar mais umas 3 no final, mas já vou adiantando essa. Se você quer uma razão para não fazer isso. As pessoas dizem, pastor, não seja tão radical, hoje em dia todo mundo fala assim. Eu sei, mas nós não somos todo mundo. Nós somos povo de Deus. Fomos chamados por Deus para fazer a diferença. Às vezes as pessoas pensam que a maneira de ganhar o mundo é a gente falar como o mundo, se vestir como o mundo, se divertir como o mundo, caminhar como o mundo, viver como o mundo, e para todo lugar que o mundo vai, a gente acha que isso vai estabelecer uma espécie de ponte entre a igreja e o mundo, e que o mundo então vai ser atraído para nós. Na história, o que a gente vê é o contrário. Quando a igreja faz essas pontes, não é o mundo que vem para a igreja, mas a igreja que vai para o mundo. Essa é uma parceria onde sempre a igreja perde. A igreja é contra cultura, sempre foi contra cultura. Ela não vai com a maioria. A maioria da sociedade sempre quer aquilo que é contrário a Deus. É isso que a Bíblia ensina. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. O mundo está no maligno. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Então, nós somos contra a cultura mesmo. Nós não vamos estar falando palavrão, contando piada imoral, compartilhando foto indecente. Nós não vamos. Não convém a santos. Não convém a santos. É claro que quando Paulo diz que a gente não deve nem falar estas coisas, ele está excetuando, né? Nós vamos ver aqui que ele vai fazer isso mais adiante. Quando ele diz assim, por exemplo, no verso 11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, se a única exceção a essa regra é quando você vai tomar essas coisas para você corrigir um irmão. Aí você vai ter que nomear, né? Aí você vai ter que dizer, aí você vai ter que mencionar, dizer, fulano, esse WhatsApp que você mandou para mim, ou esse e-mail que você mandou para mim, essa foto que você compartilhou comigo, isso não convém, meu irmão. Então, nesse caso, você vai ter que nomear, não é? Você sabe aquela, ou então, não é? Eu estou falando digitalmente, mas pessoalmente também, não é? Você sabe essa piada que você acabou de me contar? Ela não tem a menor graça, irmão. Porque ela é ofensiva ao Espírito de Deus, você não sabe disso. Então você tem que, nessa situação você tem que nomear. Mas quando Paulo diz que isso não faça parte da conversa de vocês, é no sentido de que você cita, que você compartilha, que você aprova, que você ri concordando, não é? Então é nesse sentido que ele está dizendo que isso não deve ser nem nomeado entre nós.